Aleluia. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Dando glória a Deus aí. Amém. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar, né? Quero ir mais fundo. Quem quer ir mais fundo aí de verdade, né? Ixi, metade da igreja só. Quem quer mais fundo aí? Realmente, de verdade, no coração. Quer coisas novas. Quem vai mais fundo vê coisas que outros não vê. Quem quer isso? Aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel viu águas que vinham nos tornozelos, nos joelhos, nos ombros, e águas que precisaria atravessar nado. Se nós desejarmos ir mais fundo, a primeira coisa que você vai precisar, coragem. Quem já foi para a praia, levanta a mão aí. E quem foi para a praia sabe nadar? Você nadar nem na caixa d'água. Quem não sabe nadar, tem coragem de ir mais fundo? Não, né? Eu não tenho coragem de ir nadar nem aqui, ó. O Fê sabe, né? Todo final de ano pro sítio, né? Nunca entra, né? Medo do caramba. Vou ver se esse medo, não. Quero dizer, quando orar por mim, vai ver nadando um dia. Vai ser um baiacula nadando, né? Realmente, para ir mais fundo, precisa de coragem. Para nadar, não tem ainda. Mas para as coisas espirituais, nós temos que desejar isso. E realmente, para desejar mais fundo, precisa de coragem. Como Pedro teve. Pedro estava num barco, sozinho, sem Jesus, com um monte de homem, marmanjo, com medo. E aí Jesus aparece no meio do mar, eles pensam que é um fantasma. E Jesus fala, sou eu. Pedro falou, se és tu, me manda ir até aí. Olha a ousadia de Pedro. E a Bíblia diz que ele foi e andou sobre as águas. Precisou de quê, amados? Coragem. Um teve coragem, outros não. Só que eu quero te dizer que para nós irmos mais fundo, essa coragem que nós precisamos não vem de nós. Ninguém aqui tem coragem suficiente para ver coisa de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Se você falou, eu quero ir mais fundo, eu quero te dizer, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Uma palavra que você precisa dar hoje sobre o Espírito Santo, por quê? Porque a Bíblia diz, não se põe vinho novo em odres velhos. E eu estou vendo um monte de odres novos, porque depois de 3 semanas de cura, tem que estar novo esse odre, né, pastor? Odres novos, com as brechas tapadas, tudo bonitinho, curativo feito, né, pastor? Então nós precisamos almejar agora o Espírito Santo para vivermos coisas novas. Eu costumo falar, né, terra? A palavra que Paulo diz, não vos embriaguei do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quem já bebeu cachaça, levanta a mão aí. Bebi, não vou mentir. É ou não é? Quando você estava embriagado, você fazia coisa que no outro dia você lembrava, não é mesmo? Sangue de Deus tem poder, que eu fiz. Eu estou vendo uns assim, amados, embriagados esse dia aí, mas do Espírito Santo. Fazendo coisa aí que eu falo, rapaz, Nicodênis, você é louco, meu. Tá voando. Tá voando? O que é isso? Aleluia. Cheio do Espírito Santo, irmão. Não tem como ficar tá cheio do Espírito Santo e ser passivo, não. Não tem como. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é um espírito de ousadia. Nós, segunda retrasada, fizemos uma reunião aqui. Os trabalhadores da célula, foi uma bênção. E a oração final foi: Senhor, nos dê ousadia. Porque os discípulos de ponta estavam apanhando pelo nome de Cristo. Quando eles foram soltos pelos fariseus, depois de apanhar muito, Gamaliel entrou na brecha por ele, deixou ele sair. E a oração deles foi: Senhor, nos dê coragem para pregar a tua palavra. E a Bíblia diz que tremeu a terra ali, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, e com ousadia eles foram pregar a palavra. Nós fizemos isso aqui segunda-feira, e o reflexo foi ver pessoas cheias do Espírito Santo fazendo coisa
e talvez se tivesse lição, não fazia. É a gente pregando na rua, ajudando os outros, pregando para Uber. Essa semana foi muito testemunha, amados. E eu creio que isso vai continuar. Eu creio que o se encher do Espírito Santo é para todos nós. E através disso nós vamos fazer coisas que talvez normal a gente não fazia. Amém? Quantos creem? Amém. Confesso que estava com a palavra pronta esses dias, tempo já. É o louvor lá. Mas tentou aqui, mas não deu certo. Vai dar um dia em nome de Jesus, da Gabriela Rocha, que fala a respeito da presença de Deus. Só que hoje de manhã eu estava mexendo na palavra, parei um pouquinho e Deus começou a moldar no meu coração com uma palavra essa noite. Para quem não sabe, tem um projeto aí, tem vários projetos em andamento, né? Mas um deles, para a honra e glória de Jesus, depois de muitos anos, está muito perto de se iniciar, que é o Manifesto Ruios. Amém! Meu Deus! Ruios, para quem não sabe, significa filhos maduros. Quando nós vemos a palavra filho no Novo Testamento, quando nós pegamos para o grego, duas palavras denominam ruios, que é técnon, duas palavras denominam filhos. Nós vamos ver no Novo Testamento, uma hora falando técnon, outra hora falando ruios. Por quê? Técnon são os filhos imaturos, os filhos que acabaram de crer em Cristo. E os ruios são aqueles maduros, prontos para o chamado de Deus. E quando nós lemos o livro de Romanos, que diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a palavra está se remetendo a filhos ruios, filhos maduros. Então, o Manifesto Ruios é um propósito onde nós vamos para as ruas até a criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu estava essa semana vendo os testemunhos chegando até meu celular, muitos testemunhos. Quem já leu Os Heróis da Fé? É um livro. Muitas pessoas já leram, né? São homens de Deus lá que mostrado ali o que eles fizeram e tal. Quando eu li, tem uns 4 anos atrás, eu só lembro de 2 pessoas escritas. Tem 11, né? Só lembro de 2, que era o Martim Lutero. Eu sei que tem John Wesley, tem um monte de outros homens de Deus, mas o que marcou meu coração na época foi Martim Lutero e um outro homem chamado, bem difícil de falar o nome dele, até coloquei no Google ver como se pronuncia direito, mas não peguei, mas se quiser pesquisar, Jerônimo Savonarola, era o nome desse cara. Quando eu li sobre ele, meu coração queimou demais, pela história que ele viveu nos tempos que Deus permitiu. E aí, de repente, essa semana aconteceu algumas coisas que eu já vou contar. Mas antes eu quero falar um pouquinho da história dele rápido, para introduzir a mensagem. Bateu muito e o Senhor me fez lembrar do que Ele tem para realizar através das nossas vidas. Vamos lá. Eu fiz mais umas pesquisinhas hoje, porque eu lembro que ele morreu antes de Lutero. Ele foi um cara que começou a reforma. A gente é marcado por Lutero, né? Que fez a reforma. Mas esse foi um cara que deixou o legado para Martim Lutero. Quando este homem morreu, Lutero tinha 15 anos. Era um homem que estava na igreja católica romana. E aí, com uma busca pelo Espírito Santo, ele começou a se revoltar por 2 coisas: injustiça e pecado. Eu estava conversando com o varão aqui, o Victor, sobre justiça, né? Que às vezes a gente vê injustiça e a gente se cala, né, pastor? A gente vê injustiça e se cala. Mas quem está cheio do Espírito Santo não consegue se calar diante de uma justiça. Jesus falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Estou falando para você sair matando as pessoas aqui, não. Mas a gente tem que se mover. Quem está cheio do Espírito Santo vai para cima, amém? Então esse homem começou a ver a injustiça e o pecado. E aí eu me lembrei do que? A palavra que Deus falou para Davi: porque você amou a justiça
e odiou a iniquidade, eu te ungirei com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Óleo de alegria é o óleo do Espírito Santo. Então, o primeiro segredo para a gente ser cheio do Espírito Santo: amar a justiça. O que é a justiça? Aquilo que Deus diz, aquilo que está na palavra. E odiar o pecado, a iniquidade. Amém? Esse homem aconteceu isso com ele. Quanto mais ele se enchia, mais ele via injustiça ao seu redor. E a atitude dele foi o quê? Se separar do clero. Ele foi para um lugar que eu esqueci o nome, mas é um lugar onde ele ficou muito tempo fechado. E aí eu me lembro do quê? Da igreja. O que significa igreja? Chamados para fora. Chamados para fora. A igreja é um local onde nós nos reunimos, se enchemos para quê? Para ser chamados para fora. E ele ficou nesse local por 7 anos, se eu não me engano. Até o ponto que Deus olhou para ele e falou com ele. Deu uma visão para ele. Deu um chamado para ele. E quando ele recebeu esse chamado, a reação dele foi o quê? Ir para as ruas. Ele foi para as ruas, e ele começou a pregar em praças. E realmente esse homem viu um avivamento naquele tempo. A reação das pessoas foi o quê? Ser influenciadas. O cristão tem um poder muito grande de influenciar, amados. Todo ser humano influencia alguém. Nós já falamos aqui, né? Que quem você é, 35% do que você é de 5 ou 6 pessoas ao seu redor. Então tá, Deus criou a gente com esse DNA de absorver coisas do próximo. E aí ele começou a influenciar boa parte da cidade, a ponto das pessoas pegarem naquela época os livros que levavam as pessoas para a perdição, a colocar no meio da praça e colocar fogo. Tá agora, estamos na visão. Naquela época, irmãos, não era TikTok, igual hoje. Não era o Instagram, era livros, conhecimento. O que chamava a atenção das pessoas antigamente não era você saber dançar na internet. Hoje é, né? O cara dança bem lá e tal, aí é famoso. Naquela época não. A época dos filósofos, né? Quanto mais sabedoria, mais você era famoso, mais você era reconhecido. Então era o costume das pessoas ler. Hoje não é isso. A gente hoje só lê post no Instagram, né? Só isso. Mas naquela época não. Então os livros eram a ferramenta que mais influenciava. E os livros estavam influenciando aquele povo para atitudes pecaminosas. Eles rejeitaram aquilo. E aí esse homem, por conta dessa repercussão, foi morto pela própria igreja. E enquanto ele estava sendo queimado, a última frase que ele falou foi: o Senhor sofreu muito por mim. E morreu. Então foi um grande homem de Deus. Por que vai trazer isso daqui? Nós temos falado um tempo já sobre o avivamento, amém? Às vezes fica até clichê, porque nós não enxergamos o que é de fato o avivamento. Às vezes a gente marca avivamento é manifestação de poder, avivamento é a igreja inteira ficar rodando no manto, avivamento é o povo receber dons espirituais, amém? Mas não se resume nisso. Isso é recorrente. Enquanto o avivamento está sendo trabalhado, as coisas acontecem. Amém? Por que eu falei desse homem? Esses dias, recebi diversos testemunhos de pessoas que influenciou o seu próximo. Recebi um áudio no Uber, falando palavrão, falando que ia se matar, falando um monte de coisa. Aí a pessoa que estava atrás, eu falei: sai desse cara aí, liga pra polícia, não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa mandou o áudio gravando, sabe fazendo o quê? Pregando o evangelho para ele. Olha a ousadia, né, amados? Uma mulher com um homem totalmente descontrolado. E aí hoje eu recebi o áudio do motorista. Eu não reconheci a voz, porque tamanha foi a transformação dessa pessoa. Então o avivamento não é eu orar pelo Uber e começar a orar em línguas no carro. É trazer mudança de vida. Aleluia. Recebi também vídeos de pessoas orando nas ruas, por moradores de rua, por pessoas que não têm condição de vida. Aí de repente esses dias o povo das suas vai lá e posta a foto para mim. Estamos queimando um monte de livros de demônio. E rapaz, na hora eu entendi essa história. E eu fiquei que nós estamos vendo algo parecido. Algo que está sendo trazido para este tempo agora, que nós estamos vendo entre nós. E logo isso vai sair para fora. Talvez você não saiba, mas nós aqui nessa igreja
já estamos vivendo um avivamento. Você vai entender o que é os 3 pontos do avivamento. Eu queria abrir o livro de Atos para a gente ler. Atos 2. Aleluia. Atos capítulo 2. Vamos lá rapidinho. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram fluídas entre eles línguas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: quando a palavra diz, as pessoas que estavam ali ao redor se admiravam. Bem? Veja, não são galileus os esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um de nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas? Todos, antônicos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão bêbados. Amém? Tem mais para a gente ver aí depois da palavra, mas vamos parar por aqui. Mas uma palavra muito conhecida. O dia que Deus cumpriu uma promessa, que está no livro de Joel, capítulo 2, aonde Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus escolheu o dia de Pentecostes. Para quem não sabe, o dia de Pentecostes, para os judeus, era o dia de uma festa, festa da colheita. E neste dia em especial, o Espírito Santo veio sobre toda a carne. Nós vemos aqui que o Espírito Santo veio para aquele lugar onde estavam pessoas reunidas, línguas repartidas como de fogo, veio sobre eles e todos foram cheios. Amém? Muitas vezes a gente fala sobre o avivamento e a gente lembra desse versículo. É normal a palavra vem sobre você e você já pensar em Atos 2. Só que nós lemos só essa parte do capítulo de Atos 2. Mas o avivamento está nesse versículo todo, até o final, no último verso. Atos 2 foi um dos capítulos que eu mais li, porque eu lembro desde o meu início de conversão, quando de verdade eu virei cristão, né? Porque eu fiquei um bom tempo na igreja, só indo para a igreja, não lia a Bíblia, mas quando eu comecei a ler, o livro que mais me marcou foi Atos 2. Não por causa do derramar do Espírito Santo somente, mas pelo efeito que ele fez na sociedade. Então, quando nós pensamos em avivamento, são 3 pontos, amados. Nós vamos ver aqui. Primeiro ponto de avivamento: Deus derrama o Espírito Santo. Nós nos reunimos, como eles nos reúnem, clamamos e o Espírito Santo vem. Mas não fica só nisso. Segundo ponto: sinais e maravilhas. Nós lemos que aquele povo se admirava ao ver o que estava acontecendo. E o que aconteceu com todos aqueles povos? Eles se reuniram para ver o que estava acontecendo. Uns falavam que era algo bom, outros zombavam, mas o que aconteceu? Atraiu a atenção de todos. Então, é recorrente nós começarmos a clamar o Espírito Santo e ele vir sobre nós.
É recorrente. Ele vem sobre nós e sinais e maravilhas começaram a acontecer. Está acontecendo entre nós. Tem milhares de testemunhos de sinais e maravilhas no meio das células, dos lares, dos Ubers. Isso é sinal. Só que o avivamento não se resume só nisso. Porque aí depois vem o terceiro passo, que é aquilo que de fato vai nos mostrar se realmente isso vem de Deus ou não. Porque a Bíblia diz que até os falsos profetas fazem sinais e maravilhas, né, pastor? Muitos vão enganar muitos. Com o quê? Com sinais e maravilhas. Então como é que eu e você vai saber se isso provém de Deus ou não? É o terceiro ponto do avivamento. Nós estamos vendo nessa igreja, pela honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que isso vai sair para fora. Mover estrutural e social. O que é isso, filho? Transformação de vida. Você vê essas igrejas cheias. Pessoas levantando da cadeira de roda. Mas qual que é o fruto? Se isso provém de Deus ou não? Se naquele lugar as pessoas mudam de vida. Aleluia. Se o mentiroso para de mentir. Aleluia. Se o adúltero para de adulterar. Irmão, essa igreja está crescendo para a glória de Jesus. E vai crescer muito mais. Mas o maior fruto não é o número, mas sim como e no que as pessoas estão se tornando. Quantos aqui já foram transformados por Deus aí, né? Por mais que seja o mínimo possível aí de tempo que você está aqui. Isso não é porque os pastores são bons demais, não. É porque a presença de Deus está aqui. Esse é o fruto da presença de Deus no lugar. Não é? A presença de Deus, o fruto dela não é somente sinais e maravilhas. Não é o cara vir aqui e revelar o seu CPF. Jamais. Porque eu já vi mulher que se dizia ser profeta, revelava tudo das pessoas caindo endemoniadas. É ou não é? Lembra? Profeta. Revelava tudo, pastor. CPF, não sei o que mais. Foi receber oração caindo endemoniado. Então, o maior fruto de que há a presença de Deus no ambiente é a transformação de vida. Minha e sua. Então eu creio no crescimento dessa igreja muito maior, vai acontecer. E não somente de números, mas de pessoas transformadas. Nós vamos ler aqui. Então o primeiro ponto do Espírito Santo é realmente esse. Ele vem sobre nós, para nós nos enchermos. E Paulo falou, não vos entreguei de vinho, mas enchemos do Espírito. É notório quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, amados. Notório. Ele quer fazer tudo. Você tem que chegar nele e dar uma direcionada, porque senão ele faz tudo. Quarta-feira teve reunião aqui da adoração. Teve 2 que nem da adoração, mas se envolveu, vai dar dinheiro, vai se envolver e tá envolvido, né? Nós éramos em 10, hoje nós estamos em 12. 3, né? Quê? Ah, é. Não, agora já faz parte. Agora, você canta neles. Para os irmãos entenderem, nós estamos com um propósito, outro programa para falar disso. Vocês viram o que a gente fez hoje aqui? Para tentar fazer um som agradável. Não deu muito certo. Então nós aqui da adoração estamos tendo que ter mais responsa de fechar isso aqui, deixar bonitinho, para vocês aqui ouvir um som agradável para adorar a Deus. Né? Ficou mais ou menos R$7.500, mas nós estamos dispostos. E aí nós éramos 10. Aí apareceu mais 2 cheios de Espírito Santo aí que se envolveu, igual o pastor Benito lá. Pegou a causa do save e vai até o fim. Eles pegaram, não canta, não toca, mas sabe o que é isso? Cheio de Espírito Santo. É notório quando você vê alguém cheio de Espírito Santo. Alguém cheio de Espírito Santo está sempre disposto, não? Você manda no grupo lá, preciso de um telefone. O cheio de Espírito Santo nem tem. Ele fala, mano, não tem, mas o que eu posso fazer para arrumar esse número? Não é? Ele responde rápido. Graças a Deus hoje aconteceu isso. A gente precisou urgente, já tivemos a resposta para a glória de Jesus. Mas por quê? Porque o Espírito Santo te faz mover, amados. Não tem como. É impossível alguém cheio de Espírito Santo ficar passivo.
É impossível alguém cheio do Espírito Santo não se mover. Por isso que eu usei a atitude de Pedro. Enquanto uns ficaram com medo, Pedro estava andando sobre as águas já. No meio do caminho ele afundou, porque teve medo. Às vezes acontece isso. Tem pessoas que vêm para a igreja cheias de ferida, com medo de fazer as coisas, porque já se frustrou algum dia. Né, pastor? Só que ele vem, ele é sanado. Aí ele é cheio de Espírito Santo, quando ele vai ver, ele está envolvido. E aí Satanás não quer deixar. Aí vem as guerras, vem as lutas. Ele baixa a moto, né, André? Baixa a moto, cai. Por quê? Porque a guerra é grande. É igual quando aconteceu com Pedro. Ele começou a andar, no meio do caminho ele afundou, mas Cristo foi lá, levantou a mão. E vida que segue. Então eu não sei como é que está a sua situação hoje, se você está muito parado. O que você precisa, amado? Se encher do Espírito Santo. A obra, a Bíblia diz que poucos são os trabalhadores. E a seara é grande. Então a igreja, ela precisa, como um corpo, se mover. Para você se mover, sair do seu lugar de comodismo, você precisa do Espírito Santo. Não vem de você isso aí. Não vem de você. Então o primeiro ponto, eles foram lá e clamaram pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. Derramou dons. Né? Através do Espírito Santo, dos dons, sinais começaram a acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e trabalhou neles. A Bíblia diz que ele veio como línguas repartidas de fogo. O que o fogo faz, amados? A Bíblia diz: purifica, prova. A Bíblia diz, Deus falando para Isaías: eu te provei no fogo da aflição. Então, o fogo ele tem uma função, purificar você. Aí já quer um tabu, porque as pessoas às vezes elas falam: eu preciso ser santo para buscar mais do Espírito Santo. E é o contrário. Você precisa ser mais do Espírito Santo para você ser santo. Se tem alguém santo aqui, irmão, não é por conta própria, por causa do Espírito Santo. O que ele quer de nós? Fazer o quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você está tendo dificuldade de vencer o pecado, qual que é o segredo? Buscar o Espírito Santo com todas as suas forças. Sabe, orar e falar assim: eu não aguento mais essa vida, mexe com o teu espírito. Porque quando a gente fica morno, a gente vai caindo um pouco nas coisas erradas, no caminho errado, você se afasta, você se pega, daqui a pouco você está longe da igreja, longe dos irmãos. Mas alguém que está sempre buscando o Espírito Santo, ele consegue vencer por causa do Espírito Santo. Já vi pessoas se cheias do Espírito Santo, mudaram o manto, falar em línguas, o cara fala: oxe, mas essa pessoa estava ontem aí pecando. Glória a Deus, porque o Espírito Santo veio para fazer a palavra de pecar. Então não busque o Espírito Santo achando que você tem que estar santo para receber, porque ele vem justamente para purificar a sua vida. Aconteceu isso com Isaías. Deus falou: quem enviarei? Envia-me a mim, mas eu sou um homem de lábios impuros. O que aconteceu? As brasas do altar veio e tocou os lábios de Isaías. O fogo veio e purificou um homem que tinha os lábios impuros. Então, se este homem é você, busca o Espírito Santo, você vai ver o que ele vai fazer com você. E o Espírito Santo fez para aqueles homens, purificou. Então, essa é a proposta. Ele vem nos trabalha no nosso interior, trabalha na igreja. E aí, de repente, ele começa a usar as nossas vidas. Para quê? Para que não somente nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, mas também toda a criatura. E aí, isso aconteceu no livro de Atos. Todos começaram a se organizar, a estar ao redor ali e olhar para aqueles homens, e chamou a atenção. É isso que os sinais eles fazem, amados. Quando nós olhamos a passagem de Moisés, o encontro que ele teve com Deus, o que ele viu que chamou a atenção dele? Uma sarça. O que é ardente? Uma sarça pegando fogo. O que é o fogo? É o Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que ele parou e olhou a sarça também. Ele parou
o sinal atraiu a atenção de Moisés. Esse é um ponto. Eu não sei se está no livro isso daí, Porque Tarda o Avivamento. Tem um livro, né? Porque Tarda o Avivamento. Eu nunca li, a mãe me mostrou esse livro. Eu não sei se está relacionado a isso, não vou dizer. Mas creio que esteja. Por que tarda o avivamento muitas vezes? Nós não vemos ele acontecer na plenitude. Porque são passos e nós paramos nos passos. Por exemplo, ser cheio do Espírito Santo e ver os sinais e maravilhas. A gente para nesses sinais e maravilhas. Se deslumbra com o que Deus está fazendo. Chega nos irmão, eu já, não sei se vocês aí aconteceu isso com vocês, mas sentar numa mesa com pastores, aí a conversa é qualquer. O que Deus já fez com você já? Uma vez eu orei, a irmã tinha um câncer, ela pôs para fora. Alguém já passou por isso? Tipo, sentou na mesa com um cara, em vez de conversar da palavra, o cara começa a falar as coisas que ele viveu em Deus. E normalmente as coisas que ele viveu em Deus é para mostrar o que Deus pode fazer com ele, através da vida dele. Quem já passou por isso? Sentar na mesa com o cara, irmão, uma vez orei lá, o cara estava com a perna pequena e cresceu. O que Deus fez com você já? Fala aí, com experiência aí para ativar a minha fé. Aí se deslumbra. Você vai lá, você ora, acontece um milagre, você deslumbra, você para ali. Você acha que é isso? Deus te chamou para isso. Já vi pessoas falar assim, nossa, Deus deu uma unção para as pessoas caírem no chão. Amém, né? Chamado isso lado, né? Só isso. Moisés poderia ter se deslumbrado com a sarça. Olhar para a sarça, nossa, tivesse no celular, tirar uma foto, aí saía dali e falava para o pessoal, mano, eu vi uma sarça que queimava e nos consumia. E a história é encerrar ali. Uma experiência. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus só falou com Moisés quando ele se aproximou. Ele olhou a sarça, chamou a atenção dele. Mas a Bíblia diz com essas palavras: após Deus ver que Moisés se aproximou da sarça, falou com ele. Aleluia! Você entende? Que o sinal não é um estado. Nós vamos parar aqui, não. Ele serve para nos aproximar de Deus e pronto. Se aproximar da presença. Foi o que aconteceu ali. Os sinais aconteciam, as pessoas se aproximavam, aí o povo de Deus fazia o que realmente o avivamento ele faz nas pessoas, trazer a mudança social. Quando nós vemos a Bíblia, mas desde o começo, aquelas leis severas lá que nós vemos no livro de Êxodo, um exemplo é não matarás. Tipo, hoje você nasce, você sabe que não pode matar. Quem mata hoje aí ou porque é um doente mental, né, serial killer, ou porque agiu na emoção, mas ele sabe que não pode. Mas por que Deus vai lá e tem que falar, não pode matar? Por quê? Porque era um povo naquela época que não tinha civilização nenhuma. Brigou, matou. É igual o Caim e Abel. Ó, você foi melhor, morre. Não tinha civilização, não tinha pensamento nenhum. Civilização. E Deus veio com as regras da civilização. E isso precisa acontecer nos dias de hoje. Estava conversando com a Lá esses dias, coisas que eu estou vendo. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu, pelo menos como homem, eu cresci em ambientes que até o dono da igreja é normal o homem olhar outras mulheres, por exemplo. A traição, normal, no ambiente que eu cresci. Se você estava numa reunião com homens ali, só tem homens. Não importa se é solteiro ou casado, o assunto era mulher. Então é natural. Não importa se você é casado ou não. Se você estava na roda e estava falando, passa uma mulher bonita, todo mundo olha, você não. Essa lógica, não, porque eu sou casado. Isso para mim, na minha época, não existia. Não. Tem a ver, casado. Sua mãe não vai saber, ela não é. Só que eu tenho com os meus olhos visto isso aos poucos se mudar. Hoje eu vejo que pessoas, eles entendem que se casou, faz parte do seu caráter você ficar com a mesma mulher. Esse dia eu peguei o nome de umas mulheres
justamente no dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, e as mulheres estavam falando no carro que elas participaram de uma palestra, e a mulher que deu a palestra falou que o homem traía normal, mas a mulher, quando trai, é vagabunda, desculpa a palavra. Então ela trouxe isso para aquelas pessoas e elas se indignaram. Não, que isso? Como assim? Então eu tenho visto às vezes na internet um homem que se diz de caráter, aí descobre que ele traiu o povo, matando em cima, nossa, cadê o caráter que você falava? E pessoas não cristãs. Então aos poucos eu estou percebendo que está tendo uma mudança. Só que isso precisa crescer. Sabe o que é o avivamento? Quando a igreja realmente, de fato, viver esses níveis aqui e trazer esse tipo de mudança para a sociedade. Você vê que todos concordam que trair a esposa ou o esposo não é algo bom. Não vai te fazer bem. A pornografia não é algo bom. Te faz mal. Está sendo cristão ou não. Mas o propósito do avivamento é trazer esse tipo de coisa para a sociedade. É chegar para uma cidade e ver que ela vive princípios cristãos, mesmo não sendo cristã. Santo Deus. Sabe quando você está no trabalho e você faz as coisas tão certas, mas tão certas, que aos poucos você vê que as pessoas que faziam coisa errada começam a se constranger quando faz as coisas erradas. Sem você pregar, sabe? Sabe o que é isso? Avivamento. Olha o que aconteceu aqui. Por isso que eu falei isso aqui no Atos capítulo 2 inteiro. Aleluia. Aí quando aconteceu o sinal, amados, a Bíblia diz que tinha mais de 3.000 homens lá. E aí Pedro aproveitou a oportunidade do sinal e fez o quê? Começou a pregar a palavra. Então, as 3.000 almas que se converteram não foi porque por causa dos sinais. A gente pensa isso aí, às vezes, não, eu preciso orar aqui, porque o cadeirante vai se levantar e por causa disso as pessoas vão falar que é o Cristo. Não. O sinal vai fazer as pessoas o quê? Atrair atenção. Mas o que transforma as pessoas é a pregação da palavra. E aí Pedro aproveitou a oportunidade do sinal, aproveitou que todos da cidade, como eu falei no começo, era um dia de festa, Pentecostes. Muitos de outras cidades iam para Jerusalém por causa dessa festa. E aí Deus, sábio, escolheu esse dia, que estava cheio de gente na cidade, para trazer um sinal no meio deles. Olha o primeiro tópico aí, ó. Quando você estiver orando aí nas ruas, aí estiver cheio de gente, é a hora que Deus vai escolher para fazer um sinal. Amém? E aí o sinal aconteceu, todo aquele povo voltou a atenção para aquele lugar, e aí a Bíblia diz o quê? A pregação de Pedro. E aí Pedro prega a palavra para aqueles homens. Vocês crucificaram a Cristo, isso, aquilo, outro. E todos aqueles falavam, o que precisa para nós alcançarmos a salvação? Pedro falou, arrependa-se de seus pecados. Então pregou a palavra. A pregação da palavra genuína trouxe o que das pessoas? Vê, verso 37. Desculpa, 42. O 37, amados, diz o que? Subtítulo: 3.000 batizados. O que significa? 3.000 pessoas ali foram alcançadas por Cristo. E aí o 42 finaliza o capítulo nos mostrando o que de fato é o avivamento. O meu subtítulo está assim, ó: como viviam os convertidos. O que significa isso? Qual foi o resultado depois dos sinais? Qual foi o resultado depois que o cara entrou na igreja e aceitou Jesus? O que aconteceu com ele depois? É o que a palavra vai dizer para nós aqui agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu não sei se o coração queimou com essa palavra, porque quando eu leio isso, é o que eu estou enxergando nos dias de hoje. É ou não é? Primeira coisa que acontecia aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina bíblica. Então, o primeiro resultado daquele povo foi o quê? Obediência à palavra de Deus. Aleluia. Do que adianta nós orarmos? Pessoas serem curadas, mas o resultado daqueles que estão ali não for
transformação de vida. Porque isso só acontece com o quê? Obediência à palavra. E aquele ali acontecia naquele lugar. Segundo ponto que acontecia, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Amados, é impossível pessoas com pensamentos diferentes, ideias diferentes, raciocínio diferente, permanecer na comunhão, se não for por causa da presença de Deus. Não tem como. Se Deus não estivesse aqui, ia ser tanta treta, né? A Bíblia diz, no livro de 1ª carta a João, se nós andarmos na luz, quer dizer o quê? Quem é luz? A presença de Deus. Ele diz, se nós não andarmos na luz, como Ele é luz, nós teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então João ele diz para nós que o que nos faz ter comunhão uns com os outros não é as ideias, não é os raciocínios, não é a forma de pensar, não é o gênero musical, é nós estarmos na luz, que é a presença de Deus. Isso nos faz ter comunhão uns com os outros. Então o resultado do avivamento é o quê? Comunhão entre povos diferentes. Sabe o que é uma das maiores causas do suicídio hoje? Quem sabe? Qual é a causa do suicídio hoje? Depressão. Sabe por que muitas vezes a pessoa está depressiva? Porque ela se sente sozinha. Ela não se encaixa. Eu já fui jovem. Posso dizer isso hoje porque eu tenho 30 anos agora. Acho que eu falei a você, eu sou jovem. Não, já era. Na época da escola era assim. Você ia olhar o seu grupo. Qual que você se encaixa? Ali é os nerds. Ali é os que gostam de futebol. Ali é, hoje assim, ali é os maconheiros. Tem vários grupinhos, você quer se encaixar. Só que aí tem pessoas que ela entra num grupo e não se encaixa, entra no outro não se encaixa, aí não consegue se encaixar, aí se isola. Nesse isolamento ele vê, pô, não preciso desse mundo, ninguém me aceita e tal. E o que ele faz? Tira a própria vida. Só que nós, amados, como cristãos, precisamos fazer com que eles saibam que existe um grupo que eles aceitam. Sabe qual grupo? O dos pecadores. O grupo daqueles que precisam de Cristo. O grupo daqueles que Deus ama. O grupo daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo precisa nos mover a esse ponto. Nós olharmos pessoas que não são aceitas em lugar nenhum, creio que eles vão ser aceitos neste lugar. O lugar onde os pecadores se reúnem, buscando santidade. Os filhos de Deus se reúnem. Comunhão. Então o reflexo primeiro foi a obediência, segundo a comunhão. Terceiro, partir do pão e nas orações. Então a comunhão não é só entre os irmãos também. A comunhão era com Deus. Nós acabamos de falar aqui que o que mantinha a comunhão e o que mantém é a presença, não tem outra coisa. Se essa igreja ela tem o título de família CM, onde nós, com todas as nossas diferenças, nós conseguimos estar na comunhão. Isso é por causa do Espírito Santo, por causa da presença de Deus. Mas para que essa presença se mantenha neste lugar, é necessário o quê? A comunhão com Ele. Relacionamento com Ele. Porque Deus corrigiu a igreja de Éfeso justamente por isso. Ele fala, tenho visto suas obras, vocês são bênçãos, vocês estão em comunhão. Está legal, rejeitaram Jezabel, mas vocês abandonaram o primeiro amor. E por causa disso, se vocês não voltar, eu vou tirar o candelabro. O que é isso? Luz, candelabro é luz. Luz é a presença. A gente tem que estar em comunhão, tem que estar com os irmãos, tem que estar junto, mas a gente nunca pode se esquecer do primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Relacionamento com Deus. É isso que mantém a presença no lugar. É isso que vai manter a presença na sua casa. Não adianta o pastor ir lá orar. Ele vai lá, vai ser bênção, vai orar, vai descer o
Mas o que vai manter naquele lugar a presença, o candelabro, é o seu relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que o resultado do avivamento era esse. O fruto do avivamento legítimo é esse. Pessoas que se transformam, obedecem à palavra, estão em comunhão e relacionamento com os irmãos e com Deus. Quando você está nesse ambiente, você quer fazer o quê? Que as pessoas lá fora recebam a palavra, sejam transformadas, estejam em comunhão conosco e com Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, vê que isso é possível para todos. Foi igual o Denis Renato falou ontem na quadra. Falou sobre a igreja, sobre a célula. Ele falou: eu não ia desejar algo ruim para vocês. Se é bom para mim, eu quero desejar para vocês isso. Isso é fruto de quem está cheio do Espírito Santo. Ele não se cansa enquanto ele não vê as pessoas lá fora desfrutando daquilo que ele está desfrutando. É sobre isso que eu quero que você se mova. E é por isso que eu desejo que você se encha do Espírito Santo essa noite. Para você se envolver a ponto de você olhar aquele homem que você não dava mais nada. Você desejar que ele receba o que você está recebendo. A gente vai ensinando na fé, vai ensinando no Espírito Santo, a gente vai desistir das pessoas. Vai olhando para as pessoas e falar: não dá mais. Já orei demais. Irmão, se encha do Espírito Santo. Se enche. Você precisa se encher do Espírito Santo. Se mover em fé. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Nós estamos vendo isso, amados. A gente estava conversando esses dias. A gente olha para a igreja, nossa, a igreja está crescendo e tal. E aí a pessoa olha de fora, qual o método que eles estão usando? É ou não é? Chegou para nós aí, algumas coisinhas assim. O que estão fazendo? Muitos aí fora usam métodos para encher a igreja. Funciona. Funciona. Mas não da forma que Deus quer. Igreja cheia de pessoas vazias, né? O que Deus falou aqui? Que o avivamento trazia o quê? Dia após dia ia se acrescentando o número de salvos. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Você está crescendo, amados, e não é por causa do método, não. É a célula, não. Não sei o que, não é. É um conjunto de coisas. Obediência à palavra. Uma igreja que obedece a palavra, ela por si só ela cresce. Mas que devagarzinho, mas com Deus, mas ela cresce. Quando não cresce é porque existe alguma negligência. E negligência é pecado, não tem outro. Então, quando a igreja não cresce é pecado. Algumas igrejas não crescem, é pecado, porque o pastor está em pecado, está traindo a esposa. Isso aí já é algo muito pior, né? Mas o que eu falo, negligência. Quando nós deixamos de obedecer a palavra, nós estamos negligenciando, muitas vezes sem saber. Mas quando nós alinhamos em Cristo aquilo que Ele nos ordenou, a Bíblia diz que Ele acrescentou dia após dia o número de salvos. Isso está acontecendo aqui hoje, não é por causa de um, de outro, nada. É por causa de um conjunto de pessoas que estão obedecendo a palavra, estão sendo avivados, transformados, e através da sua vida outros, dia após dia, estão sendo salvos e serão salvos. Então essa palavra aqui, amados, é para trazer para você a reflexão da importância que você tem nessa igreja, da importância que você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque nós finalizamos o livro de Atos com Deus nos falando que a promessa de uma igreja enraizada na palavra é a multiplicação. Isso acontece com todos nós, se nós de fato estivermos enraizados na palavra, na comunhão com os irmãos e no relacionamento com Deus, automaticamente nós vamos produzir outras vidas. Como o pastor sempre fala, ovelha
já era ovelha. Bíblia, eu não consigo chamar ninguém para a igreja, as pessoas não vêm. Eu sei, irmão, é uma luta. Mas comece a obedecer a palavra. Comece a estar em comunhão com a igreja. Eu estava fazendo uma reunião com a pastora vez aqui na quarta da adoração, ajustando algumas coisas, porque tinha pessoa que estava de segunda a segunda na igreja. Segunda a segunda, né? Segunda estava na oração, terça estava na célula, quarta estava no ensaio, quinta estava na casa de irmão visitando, sexta estava no culto, sábado estava em alguma coisa, domingo estava na igreja, semana inteira. Glória a Deus, né? Mas a Bíblia diz que a gente também tem que ter um descanso sabático. Mas o que move essa pessoa? O Espírito Santo. Ela não tem méritos. O único mérito que ela tem é que de fato é uma pessoa que busca o Espírito Santo com todo o seu ser. E é isso que eu convido você a fazer essa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Não sei qual que é a sua situação hoje, mas em nome de Jesus eu peço, feche seus olhos por um minuto. Deixe de fazer o que você está fazendo, deixe de pensar o que você está pensando. Senhor, nós clamamos neste momento que o Senhor venha nos esvaziar agora, Jesus. Nos esvazia das preocupações. Nos esvazia, Jesus, dos maus pensamentos. Eu clamo agora, Jesus, que Teu Espírito comece agora para visitar mentes. Os pensamentos que têm impedido o Seu povo de se conectar contigo, Jesus. Arranca agora, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, Pai, por um minuto agora, para que todos aqui venham estar com as suas mentes vazias. Nós queremos nos esvaziar neste momento, Jesus. E queremos dar lugar ao Teu Santo Espírito. Nós queremos clamar aqui, Jesus, neste lugar, como clamaram lá em Atos, onde todos estavam reunidos, clamando, e o Teu Espírito veio, e a Tua palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Senhor, nós queremos o Teu Espírito não simplesmente para nós chegarmos em nossos lares e falar, nossa, nós somos cheios do Espírito Santo. Não, nós queremos o Teu Espírito esta noite, para que Ele venha nos fazer se movimentar. Senhor, nós queremos o Teu Espírito hoje, para que Ele venha nos dar ousadia. Senhor, esta semana nós queremos realizar coisas que outra hora nós não tínhamos coragem de fazer. Espírito Santo, vem neste lugar. Vem sobre as nossas vidas. Começa a visitar, Espírito Santo, pessoas aqui. Porque nós queremos a ousadia do Teu Espírito, Jesus. Nós queremos paz. Eu quero ser
coisa.